Cultivo Online, capítulo 155. Uma situação perigosa. Assim que Yuan se sentou, o Elder Xuan continuou a falar. Por causa de seu desempenho na torre Carp Leaping over Dragon's Gate, isso chamou a atenção de muitos, e especialistas de outras seitas de elite estão atualmente se aproximando da seita Essência do Dragão, mesmo quando nós falamos. É mesmo, Yuan murmurou com uma voz calma, claramente ainda incapaz de compreender a situação em questão. O Elder Xuan balançou a cabeça e suspirou. Eu sei que você provavelmente não entende a situação perigosa em que está agora, então vou explicar para você novamente. Você se lembra do que dissemos sobre permanecer discreto até o reino místico? Se você for muito talentoso, as pessoas ficarão com ciúmes e farão tudo ao seu alcance para destruí-lo, para que você não se torne uma ameaça no futuro. No entanto, no reino místico, se você conseguir atrair a atenção das pessoas que gerenciam o evento, elas serão capazes de protegê-lo, e você poderá até mesmo ascender ao próximo reino, céus espirituais. Este lugar em que estamos atualmente é chamado de céus inferiores, e o próximo reino é chamado de céus espirituais, onde existem cultivadores acima do grão-mestre espiritual. O ancião Xuan disse. De qualquer forma, isso não é importante agora. O que é importante é a sua segurança, discípulo Yuan. As outras seitas definitivamente nos pressionarão para revelar sua identidade, mas você pode ter certeza de que daremos seu nome a elas, mesmo que tenhamos que lutar. Sinto muito, Sr. Xuan, não pensei que causaria tanta comoção participando do julgamento, pois estava apenas tentando vivenciar a seita como um discípulo normal. Yuan suspirou depois. O Elder Xuan imediatamente ficou sem palavras. Na verdade, não foi culpa de Yuan ter ido à torre, já que cada discípulo acabará por desafiá-la pelo menos uma vez. E ninguém poderia ter previsto que Yuan passaria por todos os 100 andares, nem poderia ter previsto que a torre reagiria de tal maneira quando alguém passasse pelo 100º andar, como nunca aconteceu antes. Você não precisa se culpar por isso, discípulo Yuan. Queremos que você continue a experimentar a vida como um discípulo normal mesmo depois disso, mas você deve evitar coisas na seita que tem uma classificação. O ancião Xuan disse. Quanto às outras seitas de elite, elas apenas nos pressionarão, e duvido que realmente haja qualquer luta porque nosso templo da essência do dragão não é fraco. E os outros sabem disso. Sobre um único discípulo, especialmente se eles não conhecem sua identidade. Se a seita estiver realmente em apuros por minha causa, eu mesmo farei algo a respeito, disse Yuan de repente. O que você quer dizer com? Os olhos do Elder Xuan se arregalaram de repente quando ele percebeu a aura vinda de Yuan. Guerreiro espiritual de 2º nível? Mas você deveria ter consumido a pílula da ocultação. Isso significa que você está realmente no nível máximo agora? Guerreiro espiritual de 9º nível? O Elder Xuan exclamou com uma voz chocada. Pois nunca poderia imaginar que Yuan aumentaria seu nível de cultivo em 4 níveis inteiros em um único dia. Este é o resultado da limpeza de todos os 100 andares da torre? O Elder Xuan não pôde deixar de perguntar. Yuan acenou com a cabeça e disse. Acho que sim. Você pode me contar o que você experimentou na torre, especialmente no 100º andar? Ok, Yuan então relembrou sua experiência na torre para o Elder Xuan. Dificuldade do dragão, apenas 15 minutos de descanso para cada 10 andares, 100.000 feras mágicas no pico do reino do guerreiro espiritual. O Elder Xuan começou a suar no meio da experiência de Yuan. Céus, eu não acho que seria capaz de derrotar 100.000 feras mágicas guerreiros espirituais de nível máximo em tão pouco tempo, mesmo no meu nível atual. No entanto, este jovem que estava apenas no reino guerreiro espiritual de 5º nível na época foi capaz de alcançar um feito tão incrível em 4 curtos dias. O Elder Xuan olhou para Yuan com profunda admiração em seu olhar. Pensar que você experimentou tal jornada. Não é de admirar que o fundador tenha chamado o 100º andar de aterrorizante. O ancião Xuan suspirou, completamente inconsciente de que o fundador tinha outro desafio, que era muito mais fácil do que aquele que Yuan teve que suportar, porque Yuan não mencionou que o grande mudou o desafio para ele. De qualquer forma, avisarei o mestre da seita sobre isso assim que ele terminar com nossos convidados. Enquanto isso, você pode ficar aqui até eles partirem. O Elder Xuan disse a ele. Não quero arriscar nada. Tudo bem, mais uma vez, peço desculpas pelo problema. Yuan disse a ele. Não há necessidade de você se desculpar, pois é assim que funciona o mundo do cultivo. O Elder Xuan disse a ele antes de sair do prédio para se agrupar com Long Yijun e os outros anciões da seita para que ele pudesse ajudá-los caso algo acontecesse. Assim que o Elder Xuan se foi, a voz de Feng Yixiao ressoou. Não se preocupe, jovem mestre. Se alguém se atrever a tentar prejudicá-lo, vou queimá-lo vivo até que não reste nada deles, nem mesmo seus ossos. Você não precisa se preocupar em proteger o irmão Yuan porque só Xiao Hua é suficiente para protegê-lo. Xiao Hua disse depois. Não será problemático se um rei espiritual como você de repente começar a matar cultivadores nos céus inferiores? Você pode até invocar uma tribulação celestial. Feng Yixiao disse. Acho que seria mais seguro se eu, um grande mestre espiritual, protegesse o jovem mestre. Afinal, sou mais que suficiente para protegê-lo da maioria das ameaças nos céus inferiores. Você não precisa se preocupar com Xiao Hua. Xiao Hua tem permissão para estar nos céus inferiores, e matar alguns cultivadores não afetará Xiao Hua, ela respondeu com uma voz calma.
Por que estamos competindo uns com os outros sobre quem deveria proteger o jovem mestre? Feng Yixiao suspirou. Enquanto isso, na sede do mestre da seita, Long Yijun sentou-se em sua cadeira enquanto os outros anciões da seita estavam ao lado dele como um grupo de guarda-costas, e sentado diante deles estava um grupo de especialistas em mestres dos espíritos, cada um deles vestindo uniformes pertencentes a uma seita diferente. Ponto.